para completar, digamos assim, a visita completa a este piso do museu. Depois vocês ainda regressarão para o museu para continuar para visitar a exposição temporária do Príncipe Alberto. Portanto, nesta sala, depois vou precisar de usar aqui este mapa. Eu não sei se vocês, em biologia ou em ciências, se ainda têm alguma noção, se recordam do vulcanismo, da parte dos sismos, do programa da matéria dos sismos, vulcanismo. Pronto. A ilha, o arquipélago da Madeira, portanto, está localizado em pleno Oceano Atlântico e sobre uma placa, que é a placa africana. Portanto, este mapa que nós temos aqui é um mapa que nos mostra precisamente o fundo oceânico. E nele nós temos aqui indicado várias ilhas e montes submarinos, entre os quais temos a Ilha da Madeira, temos Porto Santo, temos as Canárias e depois temos outras elevações submarinas que também foram designadas e atribuídas nomes de Ampere, Thor, etc. Isto faz com que a Madeira esteja situada precisamente numa crista que se chama Crista Madeira Thor. Portanto, no fundo, o fundo submarino tem várias cordilheiras e várias elevações, algumas das quais aquilo que isto eu estou a falar no fundo, portanto, no fundo do mar. Aquilo que nós temos aqui é precisamente uma representação da Ilha da Madeira e aquilo que é aceito atualmente para a formação do arquipélago da Madeira é que teve, portanto, uma origem vulcânica a partir de um vulcão submarino num ponto quente, isto é, portanto, o magma, que é uma mistura, não sei se vocês se lembram o que é o magma. O que é? É uma mistura de gases e de rocha liquefeita, não é? A altas temperaturas. Esse magma proveniente do núcleo sobe através das camadas, através do manto até à crosta e depois forma um ponto quente a partir do qual, na placa que eu vos disse, que a Madeira estava situada na placa africana, com o deslocamento gradual da placa africana, forma, portanto, um ponto quente e formam diversas ilhas. Atenção que isto não é um processo que ocorre durante um dia ou meses. Tem que pensar em termos cronológicos e, portanto, isto ocorre durante milhões de anos. Aqui nesta representação, dá para ver que aqui o que está representado aqui em amarelo é precisamente a ilha como nós a conhecemos, portanto, é a parte que está acima do mar. Portanto, todo o complexo vulcânico, 95% de todo o complexo vulcânico está abaixo do mar. 5% é isto que nós conhecemos. Está bem? Aqui está representada apenas a Ilha da Madeira e foi considerada a existência de 3 zonas morfoestruturais.
que são, portanto, a zona aqui do Paulo da Serra, depois esta zona aqui central, que tem aqui as cordilheiras e os pontos mais elevados da Ilha da Madeira, e depois esta zona aqui, que é a ponta de São Lourenço. Portanto, a única zona de planalto da ilha é esta que vocês conhecem, denominada Paulo da Serra. Aqui na zona de central temos as montanhas mais elevadas. Quais são elas? Pico Ruivo, Pico do Arieiro e depois a zona da Ponta de São Lourenço. Também podemos considerar ainda esta vertente norte. O sul, o Funchal está representado, está ali, portanto vocês estão na vertente sul, nós aqui estamos na vertente norte. A vertente norte é uma vertente com arribas e escarpas e tem um relevo muito mais acidentado do que a vertente sul. Na zona norte temos aqui São Vicente, em que com um vale que é considerado um vale em V, portanto, contrariamente a Machico, que possui um vale mais aberto, com uma forma de U mais aberto. Portanto, tendo a Ilha da Madeira uma formação, a ilha, isto é, o arquipélago, uma formação vulcânica, a rocha predominante, portanto, é uma rocha, exatamente, é uma rocha ígnea e é o basalto. Vocês lembram-se quais são as características do basalto? Se recordam? É uma rocha predominantemente clara ou escura? É uma rocha escura. Os minerais existentes são minerais que são bem visíveis? São pouco visíveis, porque têm a ver com a formação da própria rocha, exato. E nós temos e os minerais predominantes do basalto, ainda se recordam? Piroxenas, por exemplo. Nós temos aqui um exemplo de basalto. Este tem olivina, que é cor esverdeada, e depois temos outros materiais, como bombas vulcânicas, que isto são materiais que são expelidos pelo vulcão. Portanto, como vocês sabem, para além dos gases, para além do magma e cinzas, são expelidos também as bombas vulcânicas. Atrás de vocês também tem uma de maior. Depois, vários tipos de basaltos, e se vocês repararem aqui em cima, todas estas rochas que estão aqui já são muito mais claras do que estas que estão aqui nesta parte inferior. Estas já são rochas características do Porto Santo, portanto, mais claras, com uma granulometria mais fina, portanto, e diferentes do basalto. Qual é a utilização desta rocha, do basalto? Sabem? Não. Na construção, nunca repararam em determinadas fachadas, As brancas é a base de calcário. As pretas eu penso que não.
Eu penso que não tenho a certeza. Em relação aos fósseis, a maior parte dos exemplos que nós temos aqui são fósseis de proveniência marinha, dos corais, temos aqui um dente de tubarão, quando da abertura e de um túnel foi encontrado este fragmento que é de um teixo, portanto que é de uma árvore, e depois diversos exemplos de fósseis provenientes, a maior parte deles do Porto Santo. Ainda se recordam o que é um fóssil, como é que é a sua formação? São as rochas sedimentares. Exatamente, a maior parte formam-se. Exatamente. Os anos de pressão, e são indicadores, no fundo são indicadores do período, não é? Em que eles existiram e das formações geológicas nas quais se formaram. Quero mostrar-vos já viram, repararam alguma carta geológica? São intruso? Portanto, temos aqui uma representação de uma carta geológica da Ilha da Madeira. O que é que nos permite e qual é o objetivo? É partir daqui, desta representação, temos o conhecimento de todas as formações geológicas, rochosas, o tipo de rochas existentes nos variados locais. Portanto, desde os complexos basálticos, desde as crateras vulcânicas, estas zonas aqui com pintinhas azuis são materiais menos solidificados, portanto, e a partir desta panóplia toda de cores nós conseguimos verificar o tipo de litologias existentes, neste caso, na ilha da Madeira. Desculpe, esses materiais menos solidificados referem-se a magma? Quando das erupções há sempre rochas que são imediatamente solidificadas e ficam compactadas. E há outros materiais, por exemplo, as cinzas, as bombas vulcânicas, piroclastos, que são materiais que até podem ficar agregados, mas depois, com a erosão, com o vento, com a chuva, portanto, soltam-se mais facilmente do que propriamente, por exemplo, uma rocha basáltica. É nesse sentido que se diz que não são tão compactos. Não sei se querem colocar alguma questão ou se têm alguma dúvida. Sendo assim, nós passávamos para... Temos aqui, como a colega disse, o grande grupo dos insetos, fazem parte de um outro grupo ainda maior, que são os artrópodes terrestres. Esses casos que me do qual fazem parte também as aranhas, que aqui ao lado algumas que iremos falar. Os insetos são um grupo muito grande. Na Madeira temos mais de 3.000 espécies identificadas e esse número poderá aumentar.
não só pelos estudos que poderão ser feitos e se vai encontrando novas espécies, como também outra maneira que tem acontecido recentemente é a introdução de espécies novas, principalmente aquelas que vêm trazer doenças para os humanos e não só. Sabem algum exemplo recentemente de pragas e de... O dengue eu não conheço. O dengue... vocês que têm andado a fazer trabalhos nessa área, o dengue não é um mosquito. O dengue é uma das doenças transmitidas pelo mosquito, exatamente. A grande importância realmente é o mosquito vetor, que transmite uma série de doenças, que é o dengue, a febre amarela, a chikungunya e mais uns quantos que ele consegue transmitir aproximadamente 20 doenças diferentes. Só falamos nessas três, mas ele tem capacidade para mais. Está bem? Depois há outros exemplos também. Temos o borbulho das palmeiras, que não afeta os humanos, mas de cabo da maioria das palmeiras das Canárias que tínhamos na Madeira. Não sei se vocês se aperceberam desse pormenor. Tínhamos muitas palmeiras em muitos jardins da Madeira e em Câmara de Lobos havia umas palmeiras centenárias que faziam parte da fotografia ali da Bahia, foram destruídas por essa praga que cá chegou. Está bem? Mas nem tudo é mau, os insetos. Temos muitos insetos que são auxiliares na agricultura. Se não fossem os insetos, se calhar não tínhamos comidinha, porque eles são responsáveis pela polinização das flores e de muitas plantas. Temos, como eu tinha dito há bocadinho, na Madeira temos um grande número de insetos e, como estamos numa ilha, normalmente nas ilhas há uma grande percentagem de endemismos, aproximadamente 20% dessas espécies são endémicas. Vocês já sabem o que é isso, não é verdade? Então existem cá, não quer dizer que seja só na Ilha da Madeira, e quando eu falo em Madeira estou falando do arquipélago. Há casos em que realmente são endémicos de uma ilha só ou de uma determinada região e há casos em que, estou a lembrar em particular, temos um coleóptero que temos aqui nesta vitrine do meio, há aqui um combrilho metálico verde, parece uma joaninha aí com brilho, sim, isso, que é um exemplo que eu costumo dar de um duplo endemismo, que é, além de ser endémico da Madeira, aquela espécie, alimenta-se de uma planta que também é endémica da Madeira. Portanto, para verem a importância, se realmente desaparecer a planta da qual se alimenta aquele inseto, desaparece duas espécies ao mesmo tempo, que são endémicas de cá da Madeira. Está bem? Que é o escaravelho a planta, é a quebra-panela, que é o Bistropógon madeirensis, a planta. Entretanto, os insetos estão divididos em grandes grupos, que são as ordens, que são Lepidoptera, que são borboletas, os Coleoptera, que são os coleópteros, são escaravelhos, há quem chame de besouros também. Depois temos o grande grupo das formigas, abelhas, vespas, que são os himenópteros. Todos estes nomes complicados normalmente estão associados a caracteres das asas. O principal caractere para distingui-los tem a ver com as asas, porque quase todos os insetos são alados, há sempre umas exceções. E, se vocês repararem, realmente a maioria dos insetos estão aqui representados e têm as asas abertas, exatamente para... que é um dos caracteres principais que é usado para a sua identificação. Está bem? As borboletas, não é por acaso que estão aqui representadas em maioria, realmente é o grupo que acho que o pessoal gosta mais. Temos mais de 300 espécies de borboletas na Madeira. A maioria delas são noturnas, são aquelas conhecidas por besouros e traças. Que são aquelas ali da vitrine ao fundo, têm assim umas cores acastanhadas, pardas, são todas assim, são bonitas, então têm umas cores vistosas como as diurnas. As diurnas têm umas cores atrativas exatamente porque vivem durante o dia.
Tem o amarelo, laranja, avermelhada, está bem? Está deste lado. Nas noturnas, a maior borboleta é o besouro da caveira, que está ali representado também. É besouro da caveira porque no tórax tem mesmo o desenho de uma caveira, vocês repararam. Não é que nos faça mal nenhum, tem esse nome, cuidado, mas não é um bicho inofensivo. Alimenta-se de pólen e néctar das flores. Das diurnas, a maior borboleta é esta borboleta monarca, que penso que também toda a gente conhece, que é muito vulgar nos jardins, principalmente aqui no Funchal. Curiosamente é uma espécie que veio muito longe, uma espécie americana, mas que acomodou-se aqui na Madeira, porque a planta da qual ela se alimenta, a lagarta, foi introduzida cá na Madeira e agora a população que temos cá é uma população recente e durante todo o ano encontramos borboletas destas aqui a passear nos nossos jardins. Ela alimenta-se de duas plantas que temos cá na Madeira, que são da família das asclepias. Só temos duas espécies. Bem? Dos outros grupos, não menos importantes, temos, vou fazer por ordem de lá para cá, temos os ortópteros, que são o grupo dos grilhos, gafanhotos. Temos um gafanhoto que eu costumo dar, por exemplo, que é o Xistocerca gregária, é muito grande que tem aí. Ele, quando fresco, tem uma cor rosada, que costuma chegar cá à Madeira quando há aqueles ventos do leste, que vêm do norte da África, e eles costumam ser arrastados pelo vento e chegam cá. Já houve alturas, vocês eram pequenos, não se lembram disso, mas houve alturas em que chegou cá nuvens de gafanhotos destes, que as pessoas ficavam alarmadas, mas eles, com a viagem enorme que fazem, chegam aqui tão exaustos que morrem todos. E nunca houve registros de causarem danos depois de chegarem aqui, porque... Pois, exatamente, os que chegam cá depois morrem, não se instalam, não conseguem. Noutros sítios, sim, onde eles chegam, pousam e depois comem tudo que lhes aparece à frente. Eles são capazes de destruir colheitas inteiras. Eles são vegetarianos, não é? Os vegetais. Entretanto, temos ali também o bicho-pau, o caralho e os morosos. Também temos outra espécie cá na Madeira que não está aí representada. E este bicho-pau, eu gosto também de dar como exemplo que ele é o bicho-pau indiano, que foi introduzido na Europa para trabalhos de partenogênese, porque ele tem a capacidade, ele ou ela, essa é uma ela, de dividir-se assexuadamente. Uma fêmea é capaz de colocar mais de 100 ovos sem ter um macho, e é como se fossem cópias dela mesma que ela pôs ovinhos, são como se fossem cópias. E os machos, eu já conheço este bicho há mais de 10 anos na Madeira e nunca encontrei um macho na natureza. Nem na natureza nem no laboratório, nunca vi um macho. Com certeza há de haver, porque para manter a variabilidade genética da espécie, tem que haver reprodução sexual de alguns, na história de vida deles, mas eles conseguem... não são migradores, porque assim, esta espécie em particular não tem asas. Para poder ser levada de um sítio para o outro, tem que ser transportada passivamente. E tem-se tornado uma praga, porque foi introduzida para esses trabalhos de laboratório de partenogênese. Depois as pessoas acharam piada. Acho que começou a ser adotado como bicho de estimação a quem tem os bichinhos para criar em casa. Só que eles reproduzem-se às centenas. E agora, aqui na Madeira, quando ele apareceu num sítio, entretanto agora já tem registros na Madeira toda. E no início alimentava-se apenas de pitangueira e de silvado e agora também já come todas as plantas que lhe aparecem. Os agricultores queixam-se e por isso é assim, é preciso ter muito cuidado. É um dos exemplos de que é preciso ter muito cuidado realmente com as coisas que se traz dos outros sítios. Poderá ser, exatamente. Da maneira que ele se reproduz e alimenta-se das plantas e das flores até ornamentais, plantas de chá, e já vi comer de tanta coisa.
Temos o grupo dos coleópteros aqui a meio, onde temos borbulhos, joaninhas, temos o tal do escaravelho lidêmpio, que já falei. Temos um borbulho das palmeiras aí, ali ao pé daquele menino azul. Consegues localizar? Não, esse grande, que tem uma tromba. É o Rincoforos ferrugíneos, que já ouviram falar. Ele aí está com uma cor escura, mas ele costuma ter aquela cor mesmo de ferrugem, por isso é que ele é ferrugíneos. Ele é um bicho muito bonito, mas por outros também foi uma praga de cacho. É mais uma das coisas que a introdução de plantas e não haver aquele cuidado das coisas serem colocadas em quarentena, e de se vistoriar tudo aquilo que chega às ilhas, principalmente, depois traz coisas novas para cá, dão cabo da fauna e flora do que já existe. Mas a palmeira caída não foi por causa deste problema, não é? Depois a gente começa a confundir as coisas, mas a de lá não foi por causa desta. Foi uma doença. Sim, era uma doença causada por fungos ou coisa assim. Mas não foi por causa disto, não. Bem, já não sei pormenores. Mas não era relacionado com este bicho, isso eu sei. Agora o resto não sei dizer especificamente. Está bem? É assim, estou a falar só no geral, porque se nós realmente tivéssemos que explorar cada grupo, a gente não saem daqui hoje. Se tiverem assim, alguma pergunta em particular em cada grupo que eu estou passando, vocês façam o favor de dizer. Temos aqui outros grupos mais pequenos, que são as libélulas, que são os odonata, costuma-se chamar vulgarmente por tira-olhos, mas eu penso que só mesmo por eles terem os olhos grandes, porque elas não tiram olhos. São carnívoras, mas não tiram olhos a ninguém. As larvas também são carnívoras, costumamos encontrar em cursos de água. Daqui a pele de uma larva, para quem não conhece. Depois temos o grupo das tesourinhas, os dermápteros. Costumam estar escondidos debaixo de pedras, debaixo da casca das árvores. Os hemípteros, que têm um muito conhecido, que toda a gente conhece, que é o bicho-frago, aquele que cheira muito mal se nós incomodarmos, ou sapateiro, há lugares da ilha onde se chama mas há de várias cores, no mesmo grupo também, mas acho que o que tem cheiro mais intenso é o verde. Este cheiro não é por acaso que este grupo tem este cheiro assim, isto é uma estratégia de defesa. Os predadores, quando sentem aquele cheiro, pensam, isto não é bom de comer, passamos para a próxima vítima e assim é uma maneira de se defender. Temos aqui algumas espécies, temos aqui um Aedes aegypti, do grupo dos mosquitos. Realmente, vocês cá já conhecem, mas muita gente fica surpreendida quando vê, porque há muita gente que ainda acha que o Aedes aegypti é um mosquito enorme. E faço questão que vejam que realmente não é um mosquito enorme. E também, depois de estar aqui, todos os bichos, quando secam, ficam com uma dimensão que não é a verdadeira, não é? Quando são vivos, mas pronto. Mas isso só para chamar a atenção. Porque aquilo é pequenino em tamanho, mas realmente causou um impacto e continua a causar. E é pena que ainda não se tenha consciência da gravidade do assunto de termos cá este bicho e continua-se ainda a não fazer muita coisa que se deveria fazer para deixar que se chegue a proporções que se tem chegado. Depois ainda falta referir aqui o grupo das vespas e abelhas e formigas e zangões, que são os himenópteros. Bem? Há ainda mais grupos que não estão aqui representados, fazem parte dos insetos, que são, por razões ou de tamanho, há grupos que são tão pequeninos, que não se conseguem observar a olho nu, têm que ser preparados em lâmina e lamela, essas coisas estão guardadas na hemeroteca. Há outros que, por terem o corpo mole, por exemplo, os pulgões das plantas, têm que estar em meio líquido ou estarem também em preparações e por isso não podem estar. Há uma imensidão de grupos que não estão aqui representados
porque também não se conseguiria ver. E não. Mas quando eu falo que temos mais de 3.000 espécies, vocês têm noção que aqui ainda estão representadas as 3.000 espécies. Está bem? Não sei se tem assim alguma dúvida em particular. Mas também há Eu tenho medo das aranhas. Nós na Madeira temos 183 aranhas diferentes. Isto aqui, nós já tivemos no museu uma exposição de aranhas vivas. Tivemos cá durante 2 anos e tal. Por acaso foi um grande sucesso cá no museu, porque despertou a curiosidade de muita gente. E, inclusive, de nós que trabalhamos cá, que aprendemos muita coisa ao preparar essa exposição, porque era um grupo que não estava ainda não está muito trabalhado e há imensas coisas que descobrimos sobre as aranhas, curiosas que realmente só quem trabalha com elas para saber. Ali temos aquele grupo ali da ponta, chamamos, estas estão todas mortas, por isso não fazem. Temos o grupo das falsas tarântulas, porque se chamavam tarântulas, aquelas aranhas ali, que chamava-se a tarântula das desertas, tarântula do Porto Santo, a tarântula da Madeira, mas chegamos à conclusão que realmente elas não são tarântulas, não são dessa família, elas são de uma família completamente diferente, são da família Lycosidae, são aranhas de lobo. As tarântulas são aquelas grandes que realmente se costuma ver, muito peludas, em que as pessoas noutros países até têm, quer dizer, aqui em Portugal acho que também têm esse hábito, de ter em casa também mais de estimação. Quer dizer, isso é relativo, As outras acabam por ser menos venenosas do que estas. Isso é que as pessoas têm que achar. Não. Estas são venenosas, é assim, eu costumo dizer, não quero estar a alarmar ninguém, as aranhas, cada uma à sua medida, todas elas são venenosas, porque todas elas têm que capturar as suas presas, matar as suas presas para comer, porque elas não comem nada que esteja morto, elas próprias injetam o seu veneno e para alimentarem-se dessa presa, portanto elas têm que ter o veneno para imobilizar a presa. O que acontece há aranhas que são tão pequeninas, como estas aqui, que penso que toda a gente já viu num recantozinho lá em casa, com as patas compridas. Pô, é que isto está seco e fica assim, não há outra maneira de colocar aqui. Estas, que aparentemente parecem inofensivas, porque elas são tão pequeninas, elas estão referenciadas como tendo um veneno potente. Só que elas como são muito pequeninas, elas não conseguem perfurar a nossa pele, porque as quelíceras delas são muito pequeninas, não conseguem mesmo. Não, é por causa do sangue, porque elas não são hematófagas. Elas, é por causa de injetar o veneno para imobilizar a presa e depois alimentar-se dela. É o que elas fazem. Aquelas grandes, não, que estas até são ajudantes, estas alimentam-se dos mosquitos e do que anda por ali a voar. Não nos fazem mal nenhum. Ao contrário daquelas grandes, como têm umas quelíceras grandes, se nós as incomodarmos, porque elas não andam por aí a passear, se nós incomodarmos e formos ao sítio onde elas vivem, claro que elas defendem-se. Têm umas quelíceras grandes que podem perfurar a nossa pele e aí fazemos uma reação ao veneno. Não quer dizer que seja mortal, mas... Não, por exemplo, há ali a aranha-lobo da deserta grande, só vive na deserta grande. Usar com ela. Tem a do Porto Santo, que ainda é muito de lá. E aqui na Madeira temos 3 espécies diferentes. Temos aqui uma, esta costuma estar naquelas zonas de Teiures, ali no Paulo da Serra. E depois... mas olha, esta, por exemplo, costuma estar na minha casa, que eu moro aos 400 e tal metros. Não sei, elas vivem lá. Não, eu vivo aos 10. E, entretanto, outra coisa que eu queria dizer, temos aqui uma que chamamos a falsa viúva negra, da Laura Silva, embora... Mas essas só existem em género feminino?
Não, não. Então porquê que tem o sim? Só tínhamos o feminino quando foi feito isso. E só foi colocado aí o feminino, mas não existe só. Não. Bem? Quando tínhamos os 2 exemplares, colocamos. Quando não é possível, não se pode. Só colocou mais importante. Sim, normalmente a feminina é meio... É relativo. São as brigadas. Pois é, esta pequenina tem Por exemplo, a viúva negra, o macho não tem podia calça na ser vermelha. assim, mas eu vou acabar aqui a história da falsa viúva negra, que se diz da Laura Silva, mas não existe só na Laura Silva, mas já é típico encontrá-la nos troncos daquelas árvores mais velhas da Laura Silva. Às vezes vemos lá uns emaranhados de teia. Se tirarmos os pedaços de casca das árvores da Laura Silva, elas estão lá. Esta é uma das espécies que se encontra muito. Mas existem também nas nossas varandas e nas nossas casas. Existem por aí. Aqui, em relação a estas duas espécies, a aranha das tabaibeiras e a aranha marinha, estas duas são as únicas que se pode estar descansados, que está referenciado na bibliografia, que são inofensivas para o ser humano. A sua picada não nos faz mal nenhum. Tem 2 Marias, já vou explicar porquê. Porque esta é o macho e esta é a fêmea. A espécie é a mesma, exatamente. Porque isto é um dos exemplos que eu costumo chamar a atenção para verem a diversidade que existe, não só nos insetos como noutros animais, mas isto é um caso nos insetos não, nas aranhas. Isto é o macho adulto desta aranha adulta. Tem este tamanho. Pois, a fêmea neste caso é que manda ali na teia. Este macho realmente, eu já vi ele na teia, quando eu não sabia que era um macho desta espécie, realmente achava que era um juvenil. Mas não, é um macho adulto. E ele só se cruza com a fêmea realmente na altura do acasalamento, quando é a altura da reprodução. Porque senão ele é comido como se fosse outra presa qualquer, porque a aranha não tem dó nem piedade e alimenta-se de tudo o que se lhe aparece na teia. Nas aranhas. As aranhas, vocês talvez nunca. Uma destas. Igual. Mas não pode ser, porque isto também é o macho de uma destas. Isto causa sempre muita curiosidade. Não, mas é assim, vocês talvez nunca tiveram curiosidade. Nas aranhas, curiosamente, o macho na fêmea, o orifício genital está alguns para aqui no abdômen. Aqui onde fazem a teia, exatamente, sim, é para aqui no abdômen. Mas o macho é aqui, neste apêndice, ele tem aqui na ponta uma estrutura que é onde ele tem, em português como é que se diz? Espermateca? Não, tem outro nome. O pedipalpo, exatamente. Que é onde tem as células reprodutoras. E é com este bracinho aqui. Ele toca no abdômen. Exatamente. Não, ele tem, à medida do corpo dele. Isso aí já são pormenores que ultrapassam, mas pronto, eles lá se entendem. Sim, exato. Depois eu poderei saber pormenores a mais. Porque não consegui determinar. Não consegui saber se era mais ou menos. É mais pequenina. Está bem? Não sei se tem mais alguma dúvida em particular. Ou estão esclarecidos? Sou biólogo e sou, digamos assim, o botânico aqui da casa, o homem das plantas. Como sabem, de hoje a 15 dias, já às 3 da tarde, estarei no Liceu a falar de flora e vegetação da Madeira, por isso eu não vos vou massacrar muito com plantas aqui no museu. Mas não posso deixar de falar de algo pela qual também sou um grande responsável, sou, digamos que, o guardião desta coleção, que é o herbário do museu.
Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui nestes 4 expositores onde temos as plantas são pequenas amostras, é uma pequena amostra do que são ou das plantas que se encontram no herbário. O que é um herbário? O herbário é uma coleção de plantas secas, representativas de uma determinada região geográfica. No caso do herbário do Museu de História Natural do Funchal, é um herbário regional, ou seja, é um herbário onde nós temos plantas colhidas no arquipélago da Madeira. Ilha da Madeira, Ilha do Porto Santo e ilhas adjacentes, desertas e selvagens. No caso das plantas, como estas que vocês estão a ver aqui em exposição, as plantas, depois de secas, são montadas em folhas de cartolina, mas existem umas plantas mais pequenas e também os cogumelos que são conservados, são colocados em envelopes para conservar. Okay? E qual é o propósito de termos uma coleção de plantas secas? Muitas vezes, como podem ver aqui, elas ficam descoradas, as plantas, com o processo de secagem, porque estas plantas, as plantas que estão no herbário, são muito importantes para diversos estudos, nomeadamente é através do estudo destas plantas que nós podemos descrever espécies novas para a ciência, espécies novas para o arquipélago. É através do estudo de plantas arborizadas que nós conseguimos publicar livros que são as floras. Existe uma Flora da Madeira, de 1994, que foi elaborada por dois cientistas do Museu de História Natural de Londres. Esta flora, apesar de ser a nossa Bíblia, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre as plantas que existem no arquipélago da Madeira, nós recorremos sempre à Flora da Madeira, de 1994, no entanto já está um bocado desatualizada. Desde 1994 até o presente momento, têm sido feitos vários estudos, várias revisões taxonómicas e temos descoberto novas plantas, novas espécies, novas subespécies que têm vindo a ser adicionadas à Flora da Madeira. O herbário do Museu de História Natural do Funchal, como é que começou? Qual é a sua história? Ora bem, estamos a falar do século passado, início do século passado, portanto, década de 20, 30, 40. Nessa altura, os sacerdotes católicos, muitos deles tinham o gosto de estudar a natureza. Infelizmente, esta semana perdemos um grande naturalista, um dos últimos, talvez, sacerdotes católicos, o Padre Nóbrega, que se dedicou ao estudo mais das plantas, das plantas e dos musgos, propriamente dito, mas era um naturalista no geral. Mas estava eu a dizer, nessa altura, alguns sacerdotes católicos estudavam a natureza da Madeira. Plantas, animais, etc. E então havia um padre, o padre José Gonçalves da Costa, que foi sacerdote no Porto Muniz e também foi pároco no Porto Santo, e que na década de 20, 30 e 40 andou a colher plantas por onde andava. Fez um herbário. Chegamos à década de 50 e ele desentendeu-se na altura com o bispo, o responsável pela diocese, e decidiu ir para a África. O Padre Costa decidiu ir para a África como missionário, para Moçambique. Mas tinha esta grande coleção que tinha muita pena de transportar, porque no transporte poderiam-se danificar estas plantas. Entretanto, nessa altura já havia alguns contactos aqui com o Museu de História Natural do Funchal, nomeadamente com o seu segundo diretor, o Dr. Gunter Moll, e nomeadamente porque o Padre Costa publicou 2 artigos numa das publicações do museu, o Boletim do Museu de História Natural do Funchal, e houve estes contactos, houve esta vontade do Padre Costa deixar o herbário cá e, portanto, foram feitos os contactos e conseguiu-se arranjar algum dinheiro para comprar a coleção ao Padre Costa. E digamos que o núcleo central, o herbário geral, o herbário principal, o núcleo central do nosso herbário é a coleção do Padre Costa. E a partir dessa coleção depois foi crescendo à medida que vários botânicos foram passando aqui na Ilha da Madeira a fazer colheitas
Essas colheitas, muitas vezes as pessoas, quando colhem plantas, colhem sempre em duplicado ou em triplicado, levam as plantas para a sua instituição de origem e oferecem para os herbários onde fizeram as colheitas alguns exemplares. E, portanto, é desta forma que os herbários e as coleções, no geral, crescem e se vão mantendo. Dada a sua importância no contexto da Macaronésia, portanto, dos arquipélagos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, o herbário do museu está registado num organismo internacional, com sede no Jardim Botânico de Nova Iorque, que nós conhecemos como no Index Herbarium. E, portanto, para ser registado neste organismo, portanto, os herbários levam um código, um nome de código, um acrónimo. No caso de nós temos este código, MADM. Ao fazer uma pesquisa no Index Herbariorum com este acrónimo MADM, Madeira Museu, vocês vão ver lá a localização, onde é que está o herbário, o que é o herbário, o que é que temos, o que é que não temos, quem é o responsável, etc, etc. Portanto, todos os herbários internacionais, os grandes herbários internacionais dos grandes museus de História Natural, encontram-se registados no Index Herbariorum. Existem mais dois cá na Ilha da Madeira que estão também registados aqui. São dois herbários que se encontram no Jardim Botânico, é o MADS, que é o herbário do seminário, Madeira Seminário, e o MADJ, que é o do Jardim Botânico, Madeira Jardim. Portanto, não existe mais nenhum oficialmente criado aqui na Ilha da Madeira. Portanto, também para uma ilha com um arquipélago deste tamanho, haver 3 herbários, portanto, já é bastante. Ora bem, o nosso herbário é de vez em quando solicitado por vários cientistas a nível mundial e por outros herbários, quando precisamente estão a fazer trabalhos de revisão taxonómica, para que nós emprestemos algumas das plantas que nós temos. Por exemplo, se eles estão a fazer um trabalho sobre as múxias, como esta espécie. Portanto, fazem um pedido ao herbário, preciso que vocês me emprestem todos os exemplares que vocês têm de múxia dourada. Muito bem. Nós vemos se temos disponível e enviamos, emprestamos, eles fazem os trabalhos. Normalmente, hoje em dia, faz-se muito trabalho molecular, análise de DNA, etc. Retiram, às vezes, amostras ou das folhas, ou das flores, dos frutos ou das sementes, se tiver, e fazem-se trabalhos moleculares. E, portanto, nós mantemos sempre este intercâmbio, não só com herbários regionais, nacionais, mas também a nível internacional. Finalmente, dizer-vos que neste momento encontra-se numa base de dados e nós já contamos com cerca de 9.000 registros, 9.000 espécimes que estão na base de dados entre plantas, líquenes e fungos. Está bem? Tudo o resto, depois vocês vão ter uma lição dos a 15 dias relativamente à flora e vegetação. A lógica de vocês terem começado na sala da Geologia, Paleontologia, tem toda a lógica. E porquê? Depois eu vou explicar isto de hoje a 15 dias. Se não fosse esta base rochosa que temos, onde nós estamos, nada disto era possível. Portanto, se não fosse este terreno, esta ilha que apareceu, que surgiu no meio do Oceano Atlântico, não havia suporte, não havia substrato para virem as plantas como flores atraíram os insetos e assim sucessivamente. Está bem? Ok. Agora vamos passar, apesar de não ser a minha praia, mas vou tentar falar-vos um bocadinho dos meus... Relativamente a esta sala, onde nós temos, e aliás, julgo que no primeiro dia, na vossa primeira visita, perceberam que quando estiveram na sala dos peixes e das aves, este museu precisa de uma nova reorganização, porque temos aqui vários grupos zoológicos, neste caso misturados. Temos os mamíferos terrestres, os mamíferos marinhos, temos tartarugas aí pelo meio. Portanto, é necessário uma reorganização em termos museológicos. Mas relativamente aqui aos mamíferos terrestres, portanto, estas duas prateleiras, esqueçam este crânio, para vos dizer que o único mamífero terrestre que nós consideramos como sendo indígena, portanto, já viviam cá antes de o homem ter descoberto a Ilha da Madeira, são os morcegos. Portanto, os morcegos já viviam cá antes da ilha ter sido descoberta em 1419. Portanto, temos aqui uma dessas espécies. O que é que eles têm todos em comum? São insetívoros, alimentam-se de insetos, são noturnos, portanto, têm hábitos noturnos,
e também não hibernam, ao contrário de alguns primos dos nossos morcegos que hibernam, portanto refugiam-se em alguns locais e passam o período mais frio do ano nessas cavernas, nessas grutas, em buracos, e só depois, quando o tempo começa a aquecer, eles começam outra vez, reanimam-se. Os nossos não. O que é que acontece é que numa noite de muito mau tempo, mantêm-se nos seus refúgios, não saem para caçar, mas logo que tenha uma possibilidade, eles saem para caçar. Está bem? Existe uma espécie, não é esta, existe uma espécie endémica entre o arquipélago da Madeira e o arquipélago das Canárias, não é este tem uma distribuição muito mais ampla, Europa, este pode distribuir-se até às Ilhas Britânicas, Norte da África, Península Ibérica, e chama-se morcego orelhudo, mas dá para perceber porquê, está bem? O tamanho das orelhas é quase desproporcional, não é? Depois temos aqui o esqueleto de um lobo marinho e isto dá-me um mote para falarmos um bocadinho dos lobos marinhos. Como sabe, o lobo marinho é uma das focas mais ameaçadas de extinção no mundo. O lobo marinho, Monachus monachus, é o nome da espécie, do nome científico, atualmente, em 2017, tem uma distribuição bastante reduzida. Na parte norte do Mediterrâneo Ocidental, temos Grécia e Turquia. Temos alguns animais a viver ali na zona da Argélia e de Marrocos, depois Cabo Branco, Ilhas Desertas. Portanto, no total, a espécie Monachus monachus contabilizam cerca de 500 indivíduos. Daí que seja uma das focas mais ameaçadas de extinção. Aliás, em primeiro lugar está o lobo marinho, o que também conhecida, porque se vocês tiverem que fazer um trabalho de pesquisa na internet, podem ou devem procurar como foca monge do Mediterrâneo, está bem? Tem este nome devido à sua distribuição inicial, que era todo o Mediterrâneo. Depois existe a foca monge do Havaí e a foca monge das Caraíbas. Também estão ameaçadas, mas destas 3 espécies, esta é a que está mais ameaçada porque é que tem menos indivíduos vivos. Um adulto pode chegar a viver cerca de 35 anos. Os machos são não só em comprimento, mas também em peso maiores que as fêmeas. Vocês estão na presença de um macho. E porquê que eu digo isto? Porque os machos normalmente têm esta mancha na zona do umbigo. Está bem? As fêmeas normalmente têm esta mancha, desde aqui o queixo até às barbatanas posteriores. Está bem? As fêmeas têm apenas uma cria do ano, um bebê do ano, e, curiosamente, a sua gravidez, portanto, o seu período de gestação é semelhante a um ano, cerca de 9 meses. Está bem? Infelizmente, em 1419, a população de lobos marinhos aqui no arquipélago da Madeira era muito maior do que é atualmente. Atualmente, considera-se que existam cerca de 40 indivíduos a viver refugiados nas Ilhas Desertas. Mas, quando o homem cá chegou, havia milhares. E, portanto, foi uma espécie bastante exaustivamente explorada. Era explorada porque a sua gordura era derretida e era usada como combustível para as lamparinas, para iluminar as casas. A carne era comida. A pele era curtida para fazer, por exemplo, cintos, correios. Por exemplo, para os carros de bois, que era um meio de transporte que existia cá nessa altura, posteriormente. E eram caçados por desporto, por divertimento, por esta exploração comercial, digamos assim, e também os lobos marinhos muitos deles foram vítimas das redes de pesca, que foi uma arte de pesca que foi proibida agora recentemente. Até em 1988, estimava-se que haviam apenas 6 a 8 lobos marinhos a viver aqui no arquipélago da Madeira e decidiu-se, através de leis, de legislação, de decretos de lei, proteger esta espécie.
E esta intenção de proteger o lobo marinho fez com que fosse criada a Reserva Natural das Ilhas de Serras. Bem? Digamos que o mote, a causa da criação, entre outras coisas, mas a maior causa da criação da Reserva das Desertas deve-se à proteção deste lobo. O que é que eles comem? Eles alimentam-se de peixes, caranguejos, lulas, polvos, não são esquisitos, comem o que desaparece ao longo, também. Quando falei dos tamanhos da diferença de tamanhos entre machos e fêmeas, portanto, os machos podem pesar entre 200 e 400 kg e podem chegar a ter de comprimento de 3 metros de comprimento, e as fêmeas são menos pesadas e mais pequenas. Tá bem? Para além de que as fêmeas também são ligeiramente fáceis de identificar, porque aqui na parte das costas consegue-se ver umas arranhadelas que têm a ver com quando o macho copula com a fêmea, portanto, ela gasta sozinha e deixa marcas nas costas. Este lobo marinho, apenas uma curiosidade, este lobo marinho foi motivo, eu não sei se eu não estive presente no início da visita, na primeira visita que vocês tiveram, não sei se falaram um bocadinho da história aqui do museu. O museu foi inaugurado em 1933 e desde 1930, portanto, tínhamos um período de 3 anos, estas peças foram todas preparadas para serem exibidas. E, portanto, nessa altura, estamos a falar da década de 30, não é? Não havia leis que proibissem nada. Caçava-se tudo e mais alguma coisa e, principalmente, estava na moda e era espetacular caçar algo para oferecer ao museu que estava a ser criado. Ora bem, havia umas pessoas que tinham posses, tinham recursos, nomeadamente tinham embarcações e tinham pessoal, dinheiro para contratar pessoal. E uma dessas pessoas, um desses grandes colaboradores que colaborou connosco com o museu na oferta de alguns exemplares que vocês já viram na aula nascente e viram agora nesta aula, foram oferecidos aqui, foi um cirurgião madeirense, o Dr. Américo Durão. O Dr. Américo Durão decidiu um dia ir à caça de uma manta tubarão, está bem? Não tive sorte. E como é que nós sabemos isto? Isto foi publicado no Diário de Notícias da altura. Ora, não teve sorte. Regressaram ao Funchal e por volta das 18 horas, no regresso para o Funchal, portanto, imagino que eles tivessem ido para aquele lado, para aquelas bandas, encontraram o lobo marinho. E o Dr. Américo Durão e o pessoal que estava lá na embarcação não hesitou em lançar o arpão para caçar o lobo marinho. Portanto, cá está o lobo marinho. Está bem? Portanto, isto foi capa de diário. Aliás, aquela manta que está ali em exibição, a orjamanta também foi capa de diário, uma notícia com fotografias deles a trazerem um carro, numa carroça desde lá abaixo, desde o cais, porque não havia a pontinha. Fui desembarcada lá embaixo do cais, vê-se a fotografia da manta lá em cima de uma carroça, e depois fui, agora não me sei dizer com certeza se fui puxado por bois, se foi, não sei como é que foi, fui puxado desde lá de baixo até aqui ao museu, onde fui preparada e está ali montada, está bem? Pronto, acho que todos os estamos a falar, começamos. Agora, um grupo, temos aqui também mamíferos marinhos, são os cetáceos, baleias, golfinhos e golfins, que sugeria que para terem uma percepção maior sobre estes seres vivos, sobre a atividade baleeira que houve aqui na Madeira, uma visita ao Museu da Madeira. Peço às pessoas da técnica uma forma de vocês irem alcançar. Já está. Portanto, isso é música para os meus ouvidos, por isso não vou explorar muito isto. Das baleias, dos cetáceos, o que é que nós podemos dizer? Há dois grupos, os cetáceos dividem-se em dois grupos, as baleias barbas e as baleias compridas. Nós temos aqui, só em exibição, baleias com dentes. Temos aqui a boca de panela, também conhecida como baleia de piloto tropical, a baleia de bico, ou bico de garrafa,
Aquele esqueleto que vocês estão a ver ali suspenso é um esqueleto de uma boca de peixe, que chegou à costa aqui na Ilha de Funchal há muitos anos. Naquele expositor em cima tem um cachalote pigmeu, embaixo um golfinho comum e aqui vocês têm um outro golfinho que tem o nome vulgar, se não me engano, Toninho. Está bem? É Toninho, não é? Pronto. Como vocês vão das mãos da baleia, termina. Podem connosco, no plano, se quiser, podem connosco. Já fui, já Se vai cá, se quiser. Mas de certeza que os videoguias são melhores companhias. Muito tática. E talvez mais. Mas é engraçado, ainda bem que conseguiram, porque aquilo, para estes jovens perceberem, a atividade que existiu, se calhar não faz ideia, que uma atividade bastante forte de baleeira, uma vez da exploração das baleias há muitos anos, e muitos homens perderam a vida nessa atividade, porque é um pouco ganha-pão, não é? Mas ainda bem, fico contente que vocês estão lá. Para terminar, vamos falar um bocadinho das tartarugas marinhas. Ora bem, das sete espécies mundiais, aqui na Madeira nós podemos observar com muita sorte 5. Bem? Aqui em exposição temos apenas 3. Esta, tartaruga comum, como espécies, 3 espécies. A tartaruga comum, a tartaruga de campo e a tartaruga de escampo. Está bem? Vou falar-vos um bocadinho da tartaruga comum, porque precisamente é aquela mais comum aqui na ilha, embora não seja muito fácil de observar. Para observar as tartarugas, precisamos de ter um dia de sol, mar calmo e afastar-nos da costa. Porque as tartarugas, nós podemos observar tartarugas a cerca de 2 a 3 milhas afastadas da costa. E porquê? As espécies que nós vemos aqui na Madeira são espécies migratórias e são exemplares juvenis. Portanto, são ainda animais imaturos, sexualmente falando. Eles nascem todos, e já ficou provado em termos moleculares, da análise de DNA, que as tartarugas que passam por aqui são quase todas nascidas nas praias da Flórida e das Carolinas, Carolina do Norte e Carolina do Sul, portanto, a América do Norte, Estados Unidos da América. Há também algumas nascidas nas praias de Cabo Verde e algumas ainda que nascem no Mediterrâneo. Ou seja, isto para vos dizer que na Europa mediterrânica pode haver nascimento de tartarugas marinhas. A Flórida e as Carolinas, portanto, a América é o grande, digamos, hotspot onde nascem a grande maioria das tartarugas marinhas, Cabo Verde, assim, mas na Europa Atlântica, e estamos a falar da Macaronésia, bem, não, Cabo Verde é Macaronésia, portanto, não, esqueçam. Na Europa Atlântica, Açores, Madeira, Canárias, nestes 3 arquipélagos não se sabe e não está, nunca foi encontrado nidificação de tartarugas marinhas, está bem? São animais que são répteis, portanto, pertencem ao mesmo grupo das lagartixas, das osgas, das cobras, dos crocodilos, são animais de sangue frio e por isso que para observá-las é quando elas vêm à superfície para se aquecer. Elas precisam de apanhar sol para manter a temperatura do corpo constante, ao contrário de nós mantemos a nossa temperatura constante e dos mamíferos em geral. Estes animais de sangue frio precisam de sol. Para além disso, são animais que respiram por pulmões e daí que têm necessidade de vir à superfície do mar, tal como as baleias, para respirar. Podem aguentar, no caso das tartarugas marinhas, podem aguentar cerca de 60 minutos em apneia, mas depois disso têm que ir cá acima para respirar. As fêmeas colocam ovos, aliás, as fêmeas são as únicas que saem dos oceanos para precisamente esta função, para a postura. Os machos nunca saem da água. Está bem? A cópula, portanto, o namoro, o acasalamento ocorre no mar. Está bem? Dieta alimentar. Portanto, depende muito das espécies. Há umas espécies que são vegetarianas, alimentam-se apenas de algas. Há outras que se alimentam-se de corais, de esponjas. Mas a tartaruga comum não é esquisita. Ela alimenta-se de tudo o que lhe aparece à frente. Mas, claro, tem preferências, como nós também temos preferências. Gostam muito de uns animais gelatinosos que toda a gente conhece, que são as alforrecas, as medusas, as águas-vivas.
Bem? É por isso que muitas vezes, e como elas não são esquisitas, tudo que vem flutuar comidinha, elas muitas vezes confundem os sacos de plástico e outros plásticos que estão a flutuar com comida. Quem diz as tartarugas diz outros animais marinhos, está bem? Que não são esquisitos em termos alimentares. Mas comem peixes, comem lulas, polvos, portanto, não são assim muito... E se aparecer assim uma carcaça morta de um animal, portanto, elas também vão lá fora. Okay? Uma curiosidade, até 1985 não era proibida a caça à tartaruga. Aliás, as tartarugas eram caçadas quase até à exaustão. Há relatos de que caçaram cerca de 1000 tartarugas marinhas por ano aqui na Ilha da Madeira. E porquê que se fazia isto? Bom, a carne era usada para fazer ensopados. As carapaças, portanto, digamos que se eu retirasse esta carapaça... Bem, já agora uma curiosidade. As tartarugas marinhas têm a diferença das tartarugas terrestres porquê? Sabem dizer? Para além de viverem no mar e as coisas em terra. As barbatanas estão preparadas para a natação. E diz? O que é que tem a carapaça? São mais. Sim, mas há uma coisa que as tartarugas terrestres fazem e estas não. Não. As tartarugas terrestres, quando se assustam, o que é que fazem? Estas não conseguem. Estas não se recordam. Está bem? Portanto, se nós tirássemos esta parte da carapaça, e isso fazia-se no Polo do Mar, por exemplo, as mulheres no Polo do Mar, na altura em que se caçavam tartarugas, usavam esta parte da carapaça como um tabuleiro para vender o peixe. Para além de que aquelas que não, portanto, depois de tirar a carne para fazer a sopa ou para fazer o que quisessem, elas eram invernizadas, tal como estas. Aliás, há uma destas, que é esta. Depois nós temos um livro de registros onde todas estas peças estão listadas, quem ofereceu, como é que foi apanhado, onde é que foi apanhado, etc, etc. Mas esta, e por isso que nós sabemos isto, esta foi comprada no mercado dos lavradores, lá embaixo na praça. Vendia-se tartarugas invernizadas aos turistas e há relatos de lá embaixo, na Beira do Mar, nas muralhas da Beira do Mar, haver dezenas e dezenas de tartarugas ali nos muros a serem vendidas para os turistas como souvenirs. Daí que tenha sido muito explorado. São, claro, espécies protegidas, graças a Deus, são protegidas não só por leis regionais, nacionais e internacionais, e, claro, são espécies que são protegidas porque estão ameaçadas de extinção. Bem? Acho que é isto. Okay? Agora, de uma forma organizada, sem correr, ou seja, já não são miúdos de primeiro ano, podem ir então tirar as fotografias que vocês precisam, está bem? E, entretanto, eu vou ficar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida.